Boa noite, pessoal. Boa noite, então estamos aqui para mais uma live, né, da segunda-feira à noite, às 8h30. A gente tem esse encontro desde janeiro, né? Então eu sigo com esse encontro, trazendo esses conteúdos de orientação a pais e mães de uma forma acessível, né? E se vocês precisarem, é claro que de mais conteúdos, de mais auxílio, né? Podem me chamar, a gente está com os atendimentos online também, né? Mas aqui é o momento que a gente pode ter essa troca e esse vídeo fica gravado aqui no IGTV, né? Às vezes você não consegue estar comigo aqui nesse horário, mas fica lá gravado. E também eu já vou pedir para você, mesmo que você está vendo esse vídeo depois, né, desse tempo aqui do ao vivo, compartilhe esse conteúdo com outros pais, com outras mães e me ajude a chegar a mais famílias, né, que precisam ouvir esse conteúdo, né? Eu dependo da sua ajuda, né, para chegarem mais em outros lugares, né? Então cada um, estou pedindo hoje para cada um possa compartilhar com outras pessoas também. Eu já vou fazer aqui também, mandar meu aviãozinho para que o pessoal lembre que hoje a gente tem live. Vamos grande em falar de treinos, porque para a gente deixar um pouco a ansiedade do resultado final hoje, né? E a gente trabalhar com o processo, né? A gente tem falado isso para os nossos filhos, a gente tem trabalhado às vezes com isso, né? Quando a gente vai ensinar habilidades novas para eles, algumas atividades novas, a gente sempre fala, né? Calma, tenha calma, né? É assim, hoje você vai aprender um pouquinho, amanhã você vai aprender outro, né? Porque a gente já reconhece que o treino vai trazer a habilidade final que ele precisa. E hoje a minha conversa com vocês, boa noite, pessoal que está entrando. Hoje a minha conversa é isso, né? Eu também sou mãe, né? Sou psicóloga, mas também sou mãe de 2 crianças. E nesse tempo, principalmente de quarentena, eu tenho me colocado a estudar e a refletir e a vivenciar, né? Muito mais, estar muito mais tempo com eles e ter essa reflexão, né? Que a gente precisa lembrar do nosso treino diário. Sempre quando a gente acordar e quando a gente dormir, lembrar dos nossos treinos diários, porque as habilidades e os resultados vão chegar. Porque senão às vezes a gente fica, não que a gente não tenha que ter um ponto final, eu sempre falo disso, né, no Pais com Propósito, que a gente precisa saber lá o que é a rota final, né, o que é a chegada, o que é o ponto final, para que a gente defina alguns caminhos. E isso vai estar incluído no que eu falo hoje, mas que a gente também não possa deixar que a nossa ansiedade do resultado final não nos permita chegar nele, né? Porque a gente precisa lembrar que são habilidades praticadas todos os dias. São detalhes, às vezes pequenos, trabalhados todos os dias que vão gerar os resultados que a gente precisa. Então hoje eu reuni 5 pontos principais e depois eu vou falar para vocês que cada um desses pontos já tem lives lá, né? Já tem conteúdos no IGTV, já tem conteúdos lá no meu canal do YouTube. Se você não conhece, vai lá, Psicóloga Maria Rodrigues, se inscreva, porque tem os conteúdos, né, lá, só lá que tem as lives desde janeiro, tá bom? Então lá tem todos os conteúdos que eu vou falar hoje, mas eu vou fazer uma forma resumida e no final vocês podem deixar seus comentários aqui, as suas dúvidas pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Eu quero saber se vocês me ouvem bem, vocês me dão um ok para quem tá aí comigo, se tá tudo certo. Hoje aqui em São Paulo tá um dia chuvoso, graças a Deus, bênção de Deus. Essa chuva que tava muito seco, né? Mas aí esfriou um pouquinho, mas a gente tá aqui. A Débora falou que tá tudo bem, né? Então vamos lá. Então, um dos pontos que eu coloquei pra gente iniciar a nossa conversa, um dos treinos, a habilidade, né, que eu tava falando, né? Pra gente adquirir uma habilidade, quanto mais habilidade, quanto mais competência a gente tem em se relacionar com o objeto que a gente pretende, né, esse relacionamento normalmente se torna mais agradável, mais saudável, né, e a gente consegue ter um relacionamento melhor. Então eu vou falar hoje sobre habilidades de paternidade e de maternidade,
né? Então, como é que a gente pode fazer esse treino, como eu falei no princípio, como que a gente pode pensar no que a gente pode pensar todos os dias para que a gente crie uma habilidade, né? A Indy colocou lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, que seco e quente. Aqui começou a chover agora, estava bem seco também, tá? Então, vamos lá. Um dos primeiros treinos que eu quero falar para vocês é para que a gente possa ter momentos de reflexão todos os dias sobre o nosso comportamento e sobre o comportamento dos nossos filhos, né? Isso para que proporcione a habilidade do nosso autoconhecimento. Eu tenho falado muito sobre esse conceito, né? E às vezes a gente acha que o conceito, por exemplo, o autoconhecimento é algo que só envolva nós, né? É um processo interno, mas que também é um processo social. Porque eu vou falar para vocês que para a gente poder ter uma reflexão, um autoconhecimento sobre como as nossas atitudes de maternidade e de paternidade, o nosso estilo parental, nós vamos precisar observar o ambiente, a gente vai precisar observar os nossos filhos, né? Qual é o resultado, qual é que está sendo o comportamento dos nossos filhos para que a gente possa definir o nosso próprio comportamento, né? Então, um dos treinos é isso, para que a gente possa ter esse autoconhecimento, né, de maternidade e de paternidade. Você pode, né, eu tenho um convite para te fazer que todos os dias seja, né, um treino diário. Você escolhe alguns minutinhos aí no seu dia, ou no período da manhã, ou no período da noite. Eu sei que às vezes durante o dia a gente se envolve com todas as atividades, né? Eu tenho me colocado a acordar um pouquinho mais cedo para poder fazer esse processo, mas ele é essencial. Por que é essencial? Porque você vai tendo mais controle sobre as situações, sobre o seu comportamento, né? E você não fica inundado só em sentimentos e em reações. Isso é muito importante. Então, tira um tempinho para uma reflexão diária sobre como é que você agiu. E aí você vai precisar sim da resposta da outra pessoa, observar o comportamento da outra pessoa. Porque às vezes a gente pode se enganar com algumas situações, né? Ah, mas eu fiz isso, né? Não, mas eu só estava fazendo isso porque ele fez aquilo, né? Mas realmente observa como é que o seu comportamento, né? O que ele tem gerado no seu relacionamento, nos seus filhos. Aí você vai ter o controle maior de como é que você realmente está agindo e reagindo, tá bom? Principalmente as reações, né? Como as reações são mais automáticas, se a gente não tira um tempo para uma reflexão no dia e observar como é que foi a situação, como é que ela se encerrou, né? Como é que acabou o final do dia aí em casa, né? Então você tem que passar por esse processo. Não é tão fácil como às vezes parece, mas se você passa todos os dias por um momento de reflexão, você também vai entender que às vezes você vai precisar da ajuda de um especialista, né? De uma ajuda especializada para te ajudar nesse autoconhecimento, que também não tem problema. Mas um dos primeiros pontos que eu quero trabalhar é o treino para o autoconhecimento. Precisamos ter paradas, precisamos ter tempos de reflexão, que é assim que a gente fala para os nossos filhos e é assim que precisamos também. Precisamos entender, observar. Se você precisar escrever, eu sempre falo isso para as mães que estão comigo, escreva, para os pacientes também, né? Reconheça as suas atitudes, reconheça a sua frequência, reconheça os seus comportamentos repetitivos, né? Para que você possa, às vezes você não consegue mudar, mas você já está reconhecendo que eu ajo daquela forma, Maria. Gente, mas já tá voltando. Hoje o dia é chuvoso, pode ser que acho que caia um pouquinho a internet, tá? Vocês vão me falando também aí, tá? Mas assim, então o primeiro ponto é lidar com esse autoconhecimento. É um processo, eu não estou falando aqui de algo que vai ser de um dia para a noite, mas precisamos reconhecer, anotar, escrever, descrever o que está acontecendo,
né? Porque aí você vai pensar naquele ponto final que você deseja e se realmente o seu comportamento hoje, a sua trajetória com a sua família e com seus filhos está te aproximando daquilo que você deseja ou está te afastando daquilo que você deseja. Porque às vezes também o seu desejo é algo, né? Filhos saudáveis, vamos dizer, filhos obedientes, filhos educados, várias coisas que a gente deseja para os nossos filhos, né? Também tenho filhos. Mas quando você vê o comportamento do seu filho, parece que tudo está se afastando disso. Então aí a gente precisa ver se a rota precisa ser mudada, o que precisa ser mudado, né? Talvez aí você vai precisar da ajuda de um especialista e não tem problema nisso. Mas você só vai conseguir mudar se você reconhecer que realmente não está caminhando para o caminho certo. Você precisa ter essa parada todos os dias para essa reflexão. Então, meu primeiro convite é um treino que você tenha um tempo para que você reflita sobre o seu próprio comportamento, observe o seu comportamento e o comportamento dos seus filhos em casa também. Um segundo treino que vai fazer muita diferença para algumas habilidades de paternidade e de maternidade é a gente poder estudar sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. Precisamos saber o desenvolvimento deles. Sabe assim, ó, uma criança de 3 anos normalmente para responder dessa forma. Uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos reconhece dessa forma. O cérebro, eu tenho trabalhado muito isso, né? O cérebro da criança responde dessa maneira, o nosso cérebro responde dessa maneira nessas situações. Precisamos também ter esse conhecimento, né? Quando a gente compra algo em casa, não que os nossos filhos são comprados, né? Mas assim, quando a gente compra algo em casa, uma máquina de lavar, sei lá, alguma coisa, às vezes a gente sabe um geral, né? Porque a gente às vezes já teve outras máquinas, a gente acha que sabe pelo menos, né? Mas aí a gente vai vendo, nossa, tem um teclado diferente aqui, tem um comando diferente, nunca vi isso. E aí a gente vai para o manual, né? A gente pega às vezes o manual e alguns fuçam, né? Mas aí pode acabar acontecendo de queimar, de acontecer muita coisa. Ou você chama um especialista, ou você vai estudar sobre aquilo. E se você está aqui hoje, parabéns e gratidão por você estar aqui hoje, porque você tem procurado esse estudo novo. Eu tenho trazido também muitos conteúdos sobre isso, mas a gente precisa reconhecer qual é o desenvolvimento, o que é esperado para os nossos filhos. Isso vai fazer com que o nosso relacionamento com eles se torne muito mais tranquilo, porque a gente sabe o que a gente pode esperar, o que a gente pode cobrar e o que a gente deve também falar, não, calma, né? Ainda não está no tempo. E algumas coisas, gente, eu vejo pais fazendo coisas que já passaram tempo, né? Seu filho não precisa mais daquele leite, vamos dizer, né? Porque ele já come, ele já mastiga, ele já pega no garfo, né? Ele já consegue comer sozinho. Então, se você minimamente se coloca à disposição todos os dias a saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da sua criança, do seu adolescente, né? Que eu falo que às vezes a gente se foca muito no infantil e aí a gente fala assim, quando cresce, né? Chegou a adolescência, eles já se viram sozinhos. E às vezes a gente não sabe como é que o cérebro do adolescente responde que é diferente, como é que o corpo dele responde que é diferente. Você já passou por essa fase e você sentiu isso, que teve uma diferença. Mas isso realmente não vai fazer você agir diferente com seu filho, tá? O agir diferente é quando a gente se aproxima, estando aqui, ó, estudando e praticando e treinando. Estudando, praticando e treinando. Quando a gente viveu lá na nossa adolescência aquilo, às vezes não teve um autoconhecimento realmente do que a gente viveu, né? A gente ficou preso em alguns bloqueios, em alguns traumas, em alguns desafios, né? Em alguns limitantes.
E você vai trazer esses limitantes para dentro da sua casa também, como eu, não sou diferente de você, né? Como todos os outros. Então a gente precisa desse autoconhecimento e precisamos conhecer melhor sobre o desenvolvimento intelectual, cognitivo, físico dos nossos filhos. Isso vai tirar um peso, principalmente acho que das mães, né? Um peso muito grande que às vezes a gente fica angustiada e ansiosa em muitas situações por a gente não saber que aquilo é esperado. Não que a gente não tenha que intervir, eu sempre digo isso, mas é esperado, a gente precisa reconhecer e saber disso. Hoje a gente tem acesso a livros online, né? A gente tem acesso à informação muito fácil. O acesso ao livro, até estava lendo hoje, tá quase unânime, assim, todas as faixas econômicas até no Brasil. Todos nós estamos comprando livros e às vezes até lendo alguns, mas isso não faz com que a gente tenha o conhecimento, né? Eu quero que vocês pratiquem, saibam, exercitem, estudem, mas isso é necessário. Então esse treino vai trazer uma habilidade muito grande, que você se aproxima do que é o seu filho, né? E do que é você também, né? Enquanto pai e mãe, a gente precisa também nos conhecer, os nossos limitantes físicos, do que a gente precisa, tempo de dormir, eu já tenho falado isso, né? O pouco sono, né? A privação do sono tem trazido muitos adoecimentos para mães e para filhos. Então a gente precisa também nos conhecer, o nosso desenvolvimento emocional, cognitivo, que passou lá pelo autoconhecimento, e também saber o desenvolvimento do seu filho. E um terceiro ponto, tenho aqui a minha colinha. Terceiro ponto, a gente treinar a nossa comunicação com o nosso filho. Eu já fiz uma live falando sobre comunicação assertiva, para que a gente saia da comunicação passiva e saia da comunicação agressiva, que é o que normalmente a gente tem, a gente se vê às vezes tendo com os nossos filhos, né? Ou a gente deixa as coisas passarem, né? Não consegue trazer o que é a nossa referência para eles, também colocar as nossas opiniões, também colocar o que é para ser feito ou não, isso é o nosso papel, mas não é de uma forma agressiva, né? A gente precisa treinar habilidades de comunicação todos os dias, e você vai saber se a sua comunicação está sendo assertiva, né? Ela está fazendo no foco do que ela precisa fazer. Você consegue saber disso observando a reação do seu filho quando você se comunica com ele, né? Uma comunicação agressiva, normalmente a gente vai ter uma troca agressiva e a gente vai receber essa agressividade de volta também, né? Então a gente precisa fazer o que é um treino de uma comunicação assertiva. Primeira coisa é a gente ter uma escuta com qualidade, uma escuta sem julgamentos, uma escuta atenciosa. Eu sei, eu também tenho uma rotina, né? Faço toda a limpeza de casa, todas as coisas, o meu esposo me ajuda bastante, mas eu sei que às vezes a gente tá tão envolvido em tantas coisas que a gente fala, não, deixa pra lá, calma, depois você me fala, que legal, e a gente não está dando atenção para o que ele tem falado, né? Mas a gente precisa parar um tempo na nossa rotina, sim, para escutar, ter uma escuta qualificada, né? Escutar sem julgamentos, ouvir, perguntar primeiro antes de trazer uma orientação. É o nosso papel trazer orientação, ninguém vai fazer por nós, né? Ou vão fazer orientações do que você não reconhece como certas. Mas para que os nossos filhos falem conosco, nós precisamos ouvi-los, né? Para ouvir uma comunicação assertiva, se a gente quer treinar isso, primeiro eles precisam querer falar conosco. Eu trouxe um vídeo essa semana falando do brincar, né? Se a gente deve brincar com os nossos filhos, e uma das frases que eu trago é isso: a gente precisa brincar com eles sim, até quando eles queiram brincar conosco, porque vai chegar a fase que eles não vão querer brincar com a gente. E aí a gente vem aquela melancolia, brinca comigo, nossa, mas você gostava tanto de fazer isso comigo,
né? Ah, mas antes você saía comigo, antes você fazia isso. Gente, nossos filhos vão crescer e se você está fazendo um treino adequado, realmente ele não vai mais querer fazer isso com você. Aí você vai fazer a proposta de fazer aquilo com ele, né? O que é o mundo do adolescente. Ah, vamos assistir um filme no cinema, né? Vamos fazer algo legal, vamos ir pro cabeleireiro com as meninas, né? Vamos escolher uma roupa que ele gosta. Então, assim, vamos brincar sim com os nossos filhos até quando eles queiram brincar conosco. Né? No brincar, muitas interações acontecem, né? Mas assim, a gente precisa se comunicar com eles, porque senão eles também não vão querer comunicar conosco. Eu sempre digo, pensa bem, você, principalmente as mães que têm me acompanhado aqui, aquelas colegas às vezes de serviço ou de outros lugares que a gente convive, que não dão muita atenção para nossa fala, ou que, né, não dão feedback, não dão uma resposta. Parece que estão atarefados a todo momento e não conseguem nos ouvir. A gente manda mensagem, mas nunca responde. Manda mensagem, mas nunca responde. Qual que é a probabilidade de você continuar conversando ou falando situações mais pessoais, mais íntimas suas? Provavelmente é mínima, né? Você faz algumas tentativas, né? Porque você gosta, né? Porque você está ali convivendo. Mas é muito provável que você deixe de falar coisas íntimas para ela. Você vai falar o básico do que acontece ali. E com os nossos filhos é da mesma forma. Se a gente não se coloca à disposição de ouvi-los, a comunicação não vai existir, né? Se no primeiro momento a gente chega, eles vão falar assim: ai, bati no amiguinho na escola. Nossa, você bateu, o que aconteceu? Você bateu, agora você vai ficar de castigo, eu nem quero saber porque você sempre faz isso. Então, né, você nem soube o que aconteceu, você não perguntou qual que foi a reação dele, né, você não foi depois na escola às vezes para conversar e não para culpabilizar o seu filho, mas para entender o que aconteceu e aí fazer a orientação que ele pode sim se comunicar em vez de bater. Né? Já aconteceu isso com o meu filho dele brigar na escola porque fizeram brincadeira com o nome dele, né? O nome dele é Benjamin. E falaram para ele beija-flor. Isso deixou ele muito furioso, né? E até ele entender, hoje a gente já tem trabalhado, né, que o beija-flor também é um pássaro muito lindo, que se alguém fizer uma brincadeira com o nome dele, ele não deixa de ser Benjamin, porque alguém brincou com o nome dele, né? E ele pode reagir de uma forma mais saudável, de falar, não, eu não gosto que fique trocando o meu nome. Mas ele vai poder continuar brincando com essa criança da mesma forma. Mas para isso, a gente precisa ouvir os nossos filhos, ouvir os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos companheiros, né? Para que a gente possa ter a comunicação assertiva que eu falei. Ouvir, deixando um pouco a nossa ansiedade de lado, né? Sou ansiosa também, né? E reconheço isso, que a gente precisa treinar os nossos ouvidos, né? Sou muito treinada, né, enquanto psicóloga para o atendimento, mas eu sei que lá em casa é diferente, né? E não tem que ser a mesma coisa, mas a prática é que vai trazendo essa habilidade lá também, porque ainda faz pouco tempo, eu falo assim que a gente é mãe novo, né? Faz 6 anos que eu sou mãe, então estou praticando essas habilidades há 6 anos. Mesmo já sabendo, mesmo já tendo estudado, como eu falei para vocês hoje aqui, eu quero falar para vocês de treino, e o treino, a habilidade só vai acontecer depois de vocês fazerem por muito tempo isso, né? Coloque em prática todos os dias uma comunicação assertiva, uma fala, um ouvido atencioso. Eu sei que às vezes não vai ser todos os momentos. Você fala para ele: filho, a mamãe tá acabando de fazer o almoço. Hora que a gente acabar, na hora da refeição, a gente vai poder conversar. E aí, chegar na hora da refeição, você vai conversar, né? Você vai deixar o celular de lado. Tem um monte de problemas que a gente tem que resolver e eu sei disso. Várias situações que acontecem, mas precisamos dar 10 minutinhos. Então, filho, o que você tinha para falar para mim? E aí, ouve tranquilamente, porque pode ser uma coisa muito né, fora do que às vezes você estava esperando. Mas ouve com atenção para que ele saiba que é para você que ele vai falar. Né? Se você quer que seu filho te conte, né, que ele não tenha segredo,
mas que ele esteja próximo de você, você precisa também se aproximar nesses momentos dele, tá? Olha lá, a Indy colocou, encontrar o propósito do seu jeito de se conectar com seu filho. Isso, a gente precisa saber como é que a gente vai se conectar. E às vezes tem várias formas, né, Indy? Assim, tem os nossos filhos, a gente sabe do que eles gostam, do que é o mundo deles. E eu ainda vou chegar nisso também, que é um dos pontos. Então, autoconhecimento, eu treino para o autoconhecimento, reflexões diárias, que você para observar o seu próprio comportamento e observar também as respostas desse seu comportamento na vida dos seus filhos. Outro ponto, saber o desenvolvimento dos seus filhos, reconhecer o desenvolvimento da criança, do que é esperado. Isso vai te deixar com muito mais empoderamento dessa situação, porque você sabe o que tem acontecido, né? O outro ponto que eu falei para vocês, então, é da comunicação assertiva. E um quarto ponto é do vínculo afetivo. Precisamos entender, que é o que a gente já tem falado, né? Nenhum dos pontos se desconecta do outro. Precisamos trabalhar que todos os dias a gente precisa tirar um tempo, para fazer essa aproximação, esse vínculo afetivo. Não adianta a gente falar para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para os nossos amigos que a gente ama muito eles, mas a gente não dá atenção, a gente não dá carinho, a gente não faz atividades juntos, a gente não se conversa, a gente não tem troca. A nossa fala vai ficar vazia, né? Então a gente precisa que a gente se aproximar dos nossos filhos requer prática, requer a gente tirar esse tempo para fazer isso. Eu sei que isso demanda tempo, sim, a gente vai ter que ter criatividade, sim, né? Mas a gente precisa fazer isso, porque isso não vai vir deles. Às vezes até quando eles é muito pequenininho, eu vou falar lá em casa, eles ainda chamam, né? Vem brincar, vem conversar, vem pintar, mamãe, eu quero fazer isso com você. Mas isso não vai ser para sempre, eu tenho certeza disso. Então, se eu não aproveitar esses períodos, né, e eu não incentivar, e eu não fazer isso, né, eu não colocar essas atividades no nosso dia a dia, esse vínculo afetivo, que é uma condição para os nossos relacionamentos saudáveis com os nossos filhos, não vai acontecer, né? A gente sabe sim que os nossos filhos nos amam e que a gente ama eles se você está aqui, né? Isso não é condição, mas eu reconheço que as pessoas que têm me acompanhado têm esse ponto, né? Reconheço isso em todos, mas a gente precisa demonstrar, né? A criança precisa, principalmente as crianças, elas precisam trabalhar no concreto, né? Tá bom, você me ama, mas o que você fez hoje pra mim? Né? Você me ama, mas você não me ouve, você não faz nada que eu gosto, você não tá comigo e você nunca tem tempo, né? Eu até falo assim, não é que uma mãe que passa todo o tempo com o filho vai ser uma melhor, não gosto muito desse termo, né? Mas do que uma outra mãe que trabalha o dia todo. Não tem nada a ver com isso. Mas é um tempo que você sabe sim, de qualidade, que você tá ali e que você precisa gerar, fazer esse momento de vinculação com o seu filho, para que você ouva, para que ele se sinta amado, para saber que o seu amor é incondicional. A gente está falando sobre orientar comportamentos, principalmente o comportamento inadequado. Mas amamos incondicionalmente, independente de comportamento, independente de característica, independente de resposta, né? Eu falei que ontem minha filha me deu uma mordida que tá dolorido o meu dedinho, gente. E na hora, sabe assim, eu chorei mesmo, né? De dor também, de raiva, mas para também não precisar puni-la naquele momento e não ter uma reação agressiva. E não depende desse comportamento. Depois a gente conversou, ficou tudo bem, né? A gente saiu de noite juntos. Isso não vai fazer eu mudar o meu amor por ela, né? Ou agora a noite acabou pra mim porque a minha filha me mordeu, né? Ela não gosta de mim. Não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente precisa estar próximo deles para que eles saibam que esse amor é incondicional. E aí
independente de qualquer situação que aconteça, eles vão saber que é para nós, né? É pra gente mesmo que eles correm, não tem problema, tem que ser para nós, né? Nós somos as melhores pessoas, né? Estamos trabalhando, e o treino que eu tenho falado, esses 5 pontos, é para isso, para que sejamos mães e pais treinadas para receber sim a demanda dos nossos filhos com qualidade, né? Não vai ser outra pessoa, não vai ser o outro, o amigo, o vizinho, a escola, somos nós, tá? A Débora colocou aqui, ó. Sempre ouvi minha pequena e conversei muito com ela olhando nos seus olhos. Ela hoje tem 13 anos e tem muita facilidade de me contar as coisas, mesmo não morando comigo. Olha que legal, isso mesmo, Débora. Né? Se aproxime. E o que é a proximidade dos nossos filhos? É fazer algo que tem interesse para ele, que tem valor para ele. Né? E o que tem valor normalmente para uma criança muito pequena, dos enormes, grandes e caros. O vídeo parou, gente. Vamos voltar aqui. Estão me ouvindo agora? Isso, a Sally colocou, o amor nunca muda, independente do que os nossos filhos façam. E é isso, mas precisamos entender que precisamos falar e declarar e mostrar isso para eles, desde muito pequenos, né? Nomear os sentimentos, nomear tudo isso. Fiquei com raiva sim, eu falei para minha filha, né? Me deu muita dor sim, né? Mas eu quero entender o que aconteceu, por que houve a mordida, né? Eu tava mexendo nos dentes dela, ela não gosta que passe um fio dental, eu estava incomodando, mas ela sabe que traz dor, né? A mordida, ela queria que parasse o que eu estava fazendo, mas ela reconhecer que não é dessa forma que eu vou parar, é necessário fazer isso naquele momento, porque sou eu responsável pelos dentes dela, né? Não é ela que vai chegar, nossa, agora eu preciso cuidar dos meus dentes, né? Porque senão eu vou pro dentista. Somos nós, né? Mas que ela pode declarar e ela pode falar isso, né? Não gostei, não quer dizer que eu vou parar do que eu preciso fazer, mas ela não precisava agir com essa mordida, né? Então são várias coisas, várias oportunidades que a gente vai ter, mas a gente precisa saber que isso nós precisamos providenciar. Esse é um tempo que a gente precisa colocar na nossa agenda, na nossa rotina, porque somos nós que vamos fazer isso e depois a resposta, como a Débora colocou, a resposta vai existir. Você lembra que eu falei do autoconhecimento? O autoconhecimento parte de uma mudança interna nossa, mas a gente precisa ter uma resposta e o olhar do outro também. Então, olhe os seus filhos e veja se o que você tem achado que você faz, o que você pensa que você está fazendo, realmente é isso que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente pode, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem nos enganar, né? E aí, se você reconhece isso e não está conseguindo fazer sozinho, procure uma ajuda especializada, né? Eu sou psicóloga, eu tenho trabalhado com isso e eu reconheço. Eu também preciso de uma ajuda especializada muitas vezes. E não tem problema. Temos os especialistas exatamente para isso. Se a gente precisa estar com o dente doendo, a gente vai no dentista, né? Se a gente está com uma alteração cardíaca, a gente vai no cardiologista, né? Então a gente precisa, e eu falo que isso é graça de Deus, né? Dádiva de Deus, todas essas especialidades, né, e tudo que nos é ofertado hoje no mundo. E a gente precisa utilizar se é necessário. A gente precisa ficar quebrando cabeça com todas as coisas. O que a gente precisa do nosso investimento, que eu falei hoje no vídeo, é exatamente de saber como está, reconhecer e procurar ajuda. Esse é o nosso investimento. E para encerrar aqui, gente, eu também não quero, eu sempre trago umas lives mais curtinhas e vou deixar vocês falarem também. O último ponto, o quinto ponto é: se afaste do perfeccionismo, né? Os nossos treinos não tem que ser para perfeição, né? Os nossos treinos têm uma meta final, mas se a gente ficar pensando em sou uma mãe boa, sou um pai bom, né? E ter aquela referência de ideal, né, muito grande, a gente vai acabar se frustrando e parando a nossa caminhada no meio do caminho. Ser pai e mãe não tem nada a ver com perfeição, com perfeccionismo, e os nossos filhos também não vão ser perfeitos, como a gente reconhece, né? Parece assim que,
não vai, eles são perfeitos, na verdade, né? Com as suas especificidades, com seus erros também, com as suas limitações também, porque nós também somos assim, somos perfeitos, Deus nos fez assim e, né, a nossa referência é muito boa, mas a gente precisa lidar que a gente vai ter falha nesse meio do caminho, nesses treinos não vão ser todos os dias. Então, para encerrar minha live, de tudo que eu coloquei, eu quero que vocês sempre pensem no processo. Treinos diários, mas não fiquem tão ansiosos que amanhã vai chegar o resultado final, né? E que, nossa, mas a Maria falou para eu fazer isso, mas fui brincar com meu filho e foi um terror. A gente acabou brigando, Maria. Não tem problema. Continue o treino, né? Não quero, e eu tenho me afastado isso enquanto profissional, enquanto mãe, e tá sendo muito saudável para mim. Quero compartilhar com vocês isso, né? Eu fico pensando, mas vou trazer aquele tema, mas vou fazer aquele vídeo, mas a imagem tá ruim, mas travou a câmera, mas aconteceu um monte de coisa, mas os filhos estavam gritando no fundo. Não, hoje eu tenho colocado isso, que os resultados, as habilidades só vão existir quando a gente treina muito, não é quando a gente espera que a gente tem o dom, que é perfeito, né? Todas as coisas vão acontecer sim, depois de muito treino, depois da gente se colocar a fazer, porque eu tenho certeza que os conteúdos que eu tenho trazido aqui e muitas pessoas têm me dado feedback, vocês podem escrever lá que às vezes eu compartilho esses feedbacks, que assim, independente da gente pensar numa perfeição e de tudo que eu aprendi, eu vou trazer todos os conhecimentos que eu aprendi em 5 anos de faculdade, fazendo intercâmbio para fora, fazendo mais 2 anos de mestrado, né, estudando todas as coisas. Não é dessa forma, né? A gente vai fazendo aquilo que é possível, né? Dentro do que é do que são as nossas especificidades de família, de tempo. O importante é pensar assim: comece a fazer. Começa a fazer, que o processo vai acontecendo e as habilidades vão existir. E aquela habilidade, que essa competência entre você e o outro, né, entre você e os seus filhos, você vai ver que esse relacionamento vai começar a melhorar. Ou pelo menos você vai ver no começo que você se sente mais seguro, né, do que você está fazendo, até esperar os resultados aparecerem também. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre esses treinos dessas habilidades, do autoconhecimento, de conhecer o desenvolvimento do seu filho, da comunicação assertiva, do vínculo, né, da gente fazer esse estreitamento dos vínculos e de nos afastar do perfeccionismo. Isso não é saudável, né? Isso faz a gente aumentar a nossa ansiedade, aumentar a nossa cobrança em nós e nos outros, e eles não vão nos responder da forma como a gente deseja, porque eles não são nós, né? Eles não vivem os nossos desejos, eles vivem as vidas deles, né? Cada um, tanto nosso companheiro, nosso patrão, todas as pessoas têm a sua própria vida. Os nossos filhos a gente vai ensinar eles serem muito empáticos, sim, né? Estarem muito próximo das pessoas, sim, mas realmente eles vão viver também a vida deles. Ok? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para me fazer, quem tá ainda aqui. Vamos lá, se vocês têm mais alguma coisa. Esse vídeo fica gravado no IGTV, né? Então, eu pedi lá no começo, gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Aperta aqui no aviãozinho antes de acabar a live, né? Depois fica lá no IGTV gravado, para que mais pais, mais mães se aproximem desses conteúdos, né? Isso tem clareado, tem trazido luz para minha vida, né? Ajudado a diminuir nossa ansiedade e fazer com que a prática gere realmente resultado, do que a gente só ficar idealizando algumas situações, né? E quando a gente se vê, a gente perdeu no meio do caminho. Ok, pessoal? Obrigada, Indy. Obrigada a vocês, né? Que 8h30 lá no Mato Grosso, às 7h30 da noite, tem me acompanhado toda segunda-feira. E na quarta-feira, agora eu também comecei as lives de manhã. Quem são os guerreiros aí da manhã? 6 horas da manhã eu tenho live também. Eu vou falar sobre TDAH, né? Sobre transtorno
de déficit de atenção e hiperatividade essa quarta-feira também, se você também quer saber esse tema. A Sueli, eu quero saber como eu devo agir com os meus filhos porque não sabem esperar, querem tudo na hora. Essa é uma habilidade, né, da gente lidar com a frustração ou de saber esperar, Sueli. Eu posso trazer para você e falar também para você fechado, mas pensa assim, isso é algo que a criança, isso é esperado da criança muito pequena, né? Ela quer que o seu desejo, ela quer que as atividades sejam feitas agora, porque isso é uma recorrência dela, né? Isso é parte da característica da criança muito pequena. Ela vai aprender a esperar desde que você vai fazendo o treino dela saber esperar. Desde que você, enquanto mãe, né, não sei como que estão as suas práticas, mas também ela reconheça no seu dia a dia que você também lida com as situações de uma forma que saiba esperar, né? Que eu falo assim, que às vezes a gente quer que os nossos filhos aprendam a esperar, mas a gente cobra deles que eles façam agora, que tem que ser agora, né? Que tem que ser rápido. Então a gente está vivendo num mundo que é pedido para eles uma resposta muito rápida, mas a gente também quer que eles aprendam habilidades do esperar, né? De lidar com a frustração. Isso é treino, né? Você vai fazendo treino, fazendo eles esperarem, mas eles saberem qual é o ganho final, né? Então eles vão ter que saber esperar para ganhar. Quando eles são muito pequenininhos, às vezes a gente também faz isso, a gente dá muito rápido, a gente está muito disponível, a gente está toda hora, né? A gente está a todo momento. Eu falo que a minha filha tem 2 anos e ela ainda tem muita dificuldade de quando eu entro no banheiro, eu tranco a porta, né? E ela quer que eu saia, né? Ela vai ficar batendo na porta, ela vai ficar chorando, ela vai ficar pedindo mamãe, ela fala minha mamãe, né? Pra fazer a diferença do Benjamin, porque a mãe é dela. E assim, eu não vou sair do meu banho, né? Ela vai ter que saber, tem uma pessoa lá fora, é claro, né? Cuidando dela, mas ela vai saber que tem o tempo de eu estar no banheiro, né? Não é todo momento. Talvez a gente trabalhou com os nossos filhos muito pequenos, de dar, até troca de fralda, a gente às vezes troca muito rápido, né? A gente a todo momento tá ali com muita disposição. Não estou falando que a gente vai ter que deixar os nossos filhos lá jogados, tá, gente? Não me interprete dessa forma. A gente pode estar perto, mas a disponibilidade não é a todo momento. Eles precisam reconhecer isso e passar por essa frustração, né? Do esperar até o mamar. Calma, eu tenho tempo de fazer o seu leite depois quando eles estão maiores. Não é assim. Ah, vai surgir uma mamadeira quentinha toda hora. Não vai. Né? Então, você vai treinando isso e os resultados vão acontecer sim. Desde que a gente já não esteja falando, Sueli, de crianças que já têm um transtorno de ansiedade, algumas situações muito mais severas, que aí eles precisam do próprio tratamento deles, que também não tem problema, tá? Talvez possa ser que eles precisem dessa escuta especializada em relação à sua ansiedade de não conseguir esperar, mas do desenvolvimento da criança é esperado que eles não vão lidar com essa espera. Eu falo assim, que se a gente vai para a igreja, por exemplo, com as crianças e acha que elas vão ficar 2 horas paradas ouvindo uma pregação, uma palavra. A gente, enquanto adulto, não consegue passar 10 minutos numa fila e começa a reclamar, né? Então, assim, isso faz parte do desenvolvimento deles. É claro que eles vão aprendendo ao longo do período, mas se a gente também não mostra para eles que é necessário aquela espera, se a gente está todo momento numa correria, eles também não vão aprendendo a esperar, tá bom, Suelen? Eu vou encerrando por aqui então. Olha lá, a Amélia colocou, o meu com 4 anos tá assim, tudo para ontem. É isso mesmo, é esperado dessa idade eles querem tudo muito rápido. Mas aí você vai colocando o tempo que são as coisas. Então, se a gente trabalha com as nossas crianças um treino muito bom para trabalhar a espera, é a gente mostrar para eles como é a natureza, como é o mundo, porque eles estão acostumados com internet, não tem mais propaganda, eu tava falando isso para as mães, né? Não tem mais nem propaganda entre um desenho e outro. Eles não esperam, eles não estão praticando essas habilidades. Então nós temos que fazer eles praticarem essas habilidades. Vai lá plantar, porque tem um tempo de espera para poder uma planta crescer, ensinar eles como que as frutas
desde o crescimento, quando ele vai amadurecer e como a gente vai comer, né? O bolo vai ser preparado, vai ter que esperar um pouco esfriar até comer. Isso são treinos que a gente pode ir fazendo com as crianças, deles entenderem que para tudo e para a recompensa final, que é muito gostosa, precisa de um tempo. Mas se estamos também, compramos bolo pronto todo momento, tudo nosso também é para ontem, né, que a gente não consegue nem preparar a espera de uma refeição, eles estão aprendendo conosco, né? Então, e eles vão entrando nessa ansiedade, nesse ritmo acelerado. E eu coloquei no meu Face pessoal ontem, né, que tem um vídeo, né, que a gente precisa de calma, a gente precisa de um tempo. E não é um tempo de ficar parado, não, é um tempo de treino. Eu não acredito também, que eu falo assim, que parado não existe, né? Ou a gente está regredindo ou a gente está evoluindo. Então a gente precisa ter calma e paciência e continuar o treino. Os resultados vão acontecer, mas a gente tem que ver se os nossos comportamentos não estão gerando essa rapidez, esse aceleramento, essa ansiedade, tá bom? Amélia, eu tô tentando pintar e fazer quebra-cabeça junto com ele para treinar a paciência, muito bom, tá? O Ian faz bolo e pão e isso é ótimo. Pensa o pão, gente, o processo de fazer um pão. Quanto tempo, né? A gente sova, a gente coloca lá o fermento, aí ele vai crescer um pouquinho, depois a gente sova de novo, coloca na forma, ele vai ter mais um tempo para crescer, para depois ter o tempo de assar e depois você ter a experiência deliciosa de comer um pão quentinho com manteiga. Né? Mas a gente também vai fazendo isso com eles, porque normalmente o que a gente faz enquanto mães? A gente não faz com que eles participem do processo conosco e já entrega o pão quentinho na mesa, ou às vezes até frio, né? Então assim, eles não participaram, eles nem sabem de onde que vem, de onde que vão, porque eles não participaram conosco, e a gente que privou eles disso, porque dá muito trabalho, né? Porque deixa eles fazerem outras coisas, senão eles vão me atrapalhar. Então nós temos que observar isso, porque eu também passo por isso. E é um treino diário de todas essas situações. Mas os resultados vão acontecer, isso é certo, quando a gente pensa que é um processo, é um treino diário para que as habilidades aconteçam. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos que passaram aqui. Então o vídeo fica aqui gravado e até semana que vem, segunda-feira. Mas nessa quarta-feira a gente tem mais conteúdos, quarta-feira, 6 horas da manhã, tá bom? Olha lá, e o pão ajuda na coordenação motora. Olha que legal. Gente, tem muita coisa para fazer. Então a gente tem muita coisa da nossa prática diária pra gente trabalhar com os nossos filhos. Oportunidades. Todos os dias temos muitas oportunidades, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Boa noite até quarta-feira, 6 horas da manhã, e continue me acompanhando. Se precisarem de mais algum detalhe, é só me chamar que eu também entro em contato com vocês. Beijo.